Olá, queridos! Mais um culto que está se iniciando agora, mais um culto de quarta-feira, um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, aquele que é digno de receber a nossa adoração. Que bom estar com os irmãos aqui em mais um culto. Essa semana nós completamos 70 vídeos no nosso canal no YouTube. Quanto tempo se passou, não é mesmo? Quantas coisas a gente viveu. São aí 5 meses de distanciamento, de isolamento, de quarentena. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de se falar mesmo por aqui, por vídeo. E em breve, domingo que vem, se vê mesmo de longe com as recomendações necessárias e importantes. Mas domingo que vem a gente tem um encontro marcado lá na igreja. Que bom por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram um hino agora, uma canção que diz que o verbo virou gente. E que bom que o verbo virou gente. Talvez se Jesus não tivesse virado gente, a gente não teria em quem se espelhar, porque Jesus não seria tão igual. Mas ele veio para a terra, ele saiu da sua morada celestial, do seu trono, e veio aqui para a terra para viver o que a gente vive, para ser de carne e osso como a gente, e dizer que é possível ter uma vida de amor, de graça, de misericórdia, de ensinamentos maravilhosos. Que bom e que privilégio é ter o Senhor como professor, é ter o Senhor como mestre, é ter o Senhor como uma figura que você olha e pode se inspirar nela. Diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos dias e nos últimos meses, como é bom ter um Deus que consegue nos dar uma possibilidade de mudança e de ação, e uma ação boa, uma ação amorosa e uma ação de graça. Que bom por isso. A gente vai fazer uma leitura que está lá em Filipenses 2, de 1 a 11, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que esse trecho da Bíblia de Filipenses esteja sempre no seu coração, mostrando que o Deus que você serve é um Deus soberano, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor, Ele tem o senhorio, tem o domínio sobre todas as coisas. Agora a gente vai cantar um hino, é o hino 66 do cantor cristão, que é Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia. Que saudade de cantarmos isso juntos na igreja, não é mesmo? Mas a gente vai matar um pouquinho dessa saudade adorando ao Senhor com esse hino.
bom é adorar ao Senhor, não é mesmo, com liberdade, com amor, com carinho, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, e nós conseguirmos devolver, mesmo que de uma forma mínima, essa adoração e esse louvor ao Senhor. Ainda nesse espírito, a gente vai fazer uma leitura que está lá em Colossenses 1, de 15 a 20, que diz assim: o Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, ou seja, a excelência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Como o Senhor consegue conectar tudo ao mesmo tempo, tudo que acontece aqui na terra e tudo que está acontecendo no céu. Como é boa essa conexão, como é perfeita essa conexão da criação de um Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Agora a gente vai adorar o Senhor com um cântico chamado Messias de Israel. Adora o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, que a gente possa entender que o Messias, o nosso Jesus, o Messias de Israel, veio para nos salvar e ele merece ser adorado sempre, porque ele veio nos dar liberdade, ele veio nos dar misericórdia, graça e amor. E após esse cântico e essa adoração, quem entra aqui com a palavra é o pastor Alex, para trazer uma reflexão para você nessa noite de quarta-feira, que o seu coração esteja aberto para receber essa mensagem, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor esclareça dúvidas que talvez estejam na sua mente, que após essa reflexão e após esse culto você possa sair de forma diferente da maneira que você entrou. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. E a gente se vê domingo. Seja adorado, Cristo, Filho do Deus vivo. Só Tu és digno eternamente, amém. Ser entronizado nos louvores do Teu povo. Tu és formoso, Jesus bendito. Só Tu és digno eternamente, amém. Ser entronizado nos louvores do Teu povo. Oh, Tu és formoso, o mais formoso dos filhos dos homens, Jesus bendito, Rei. Sejam dadas só
A glória e as riquezas sejam dadas só a ti, Messias de Israel. Deus Emanuel, o teu governo nunca terá fim. A majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a ti. Jesus Messias de Israel. Jesus Messias de Israel. Santo Messias de Israel. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, estamos juntos novamente aqui nessa noite de quarta. Digo noite de quarta, mas possivelmente você pode estar me assistindo talvez na manhã de quinta, ou na sexta-feira, ou até mesmo no sábado. Como tem sido de costume, o irmão tem me visto no seu celular ou em seu computador. Mas como já foi dito, logo estaremos reunidos novamente, obedecendo todos os protocolos de proteção, mas juntos em comunhão no Senhor, como estamos nesse momento agora, através do seu Santo Espírito, através do seu reino, através principalmente da nossa oração, pois estamos juntos diante do Senhor através do mesmo Espírito. E nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, independente do horário que você esteja escutando a minha mensagem, nós temos uma mensagem muito importante para conversarmos. Temos um tema muito conhecido do irmão, com certeza, muito íntimo do irmão, posso dizer assim, e tenho certeza muito amigo do irmão também. O irmão ou a irmã já tenha entendido sobre quem nós vamos falar essa noite. Essa noite nós vamos falar sobre, com certeza, o nome mais conhecido e o nome mais importante das Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre aquele que é o tema central de todo o texto sagrado. Nós vamos falar sobre Jesus. Então eu te convido, nesse momento, a abrir ou acessar a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo o texto de João, o Evangelho de João, um texto muito conhecido. E eu vou estar fazendo a leitura do primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 5. Especificamente, esse versículo eu escolhi a versão da Almeida Revista e Atualizada, para estar fazendo essa leitura. As outras nós retornamos para a minha escolha padrão, que é a NVI, mas esse texto específico eu escolhi a Almeida. Então, abra sua Bíblia, pois o texto vai dizer: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É incrível nós pensarmos na definição que João faz no primeiro capítulo do seu Evangelho, e eu escolhi justamente esse texto por conta de toda a emoção, de todo o sentido que João traz nessa escritura, e já falei algumas vezes sobre isso, que é possível entender a relação do discípulo amado do Senhor com o seu mestre. Jesus é definido no texto de João como o Verbo de Deus. A palavra usada em grego vai ser logos. O logos pode ser traduzido como a ideia, como a sabedoria, ou pode ser traduzido como bem disse João, a palavra de Deus. E eu acho muito interessante quando João diz que Jesus era a palavra de Deus, pois também quando sempre falo sobre o assunto da criação de todas as coisas, sobre a ação de Deus na criação de todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas elas, nós entendemos algumas coisas quando fazemos uma ligação direta com o texto de João. A primeira delas é que sempre quando falamos sobre a presença do Santo Espírito de Deus na criação, citamos o texto que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entendemos a pessoa da Trindade
do Espírito Santo presente ali na criação nesse momento. E quando João faz essa brincadeira com as palavras, quando ele faz essa ligação, quando ele faz essa tradução de Jesus sendo o Verbo de Deus, sendo a Palavra de Deus encarnada, aquele que vai estar entre os homens em forma humana, mas sendo a Palavra de Deus também, nós conseguimos fazer a referência com um dos grandes poderes de Deus. Eu costumo dizer isso talvez por toda a minha influência de cultura pop, cultura de super-heróis e quadrinhos, e falamos sobre os grandes poderes dos super-heróis, já citei isso aqui algumas vezes, e quando ensinei os adolescentes eu falei talvez um dos grandes poderes de Deus, pois Deus é aquele que tem o poder de criar todas as coisas através de sua palavra. Quando Deus diz que haja luz, e a luz se faz, toda a criação vai sendo construída conforme a vontade do nosso Deus, através de sua palavra, nós fazemos essa ligação direta com o Logos de Deus, com o poder da presença de Deus como com sua trindade. Jesus estava presente ali naquela criação. Jesus estava ali representado aqui como João, como a palavra de Deus. E além disso, outras traduções ou outras nomenclaturas que vão ser dadas ao Senhor, como ele vai ser muito bem profetizado pelo profeta Isaías, o Emanuel, o Deus conosco. Isso é grandioso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isaías não iria contemplar isso presencialmente, mas ele já entendia e já havia sido revelado a ele por Deus que a palavra de Deus, como vai ser dito no texto de João, se tornaria carne, se tornaria igual a mim e a você. Eu gosto sempre de citar essa frase do Leonardo Boff, por mais que já tenha citado algumas vezes, mas toda vez que falamos sobre a encarnação de Jesus, a encarnação do Deus Criador de todas as coisas como ser humano, eu gosto de utilizá-la, que Boff vai dizer que todo rei em algum momento quer ser Deus. Todo homem um dia quer ser rei. Todo menino um dia quer ser homem. Mas Deus foi o único que quis ser menino. É interessante, pois quando penso nessa frase de Boff, nós conseguimos criar uma escalada que não é nem próxima da sua realidade, pois afinal de contas a comparação de Deus com o rei é algo infinitamente superior, pois nós sabemos que Deus é além de qualquer coisa que nós podemos pensar ou imaginar, mas nós conseguimos entender como Deus, Criador de todas as coisas, decidiu se fazer ser humano, e muito além de se fazer ser humano, de talvez, usando aqui novamente a minha sabedoria de cultura nerd, de se materializar como ser humano normal ou como ser humano adulto existente. Além disso, ele decide nascer através do ventre de uma mulher. Ele decide se tornar criança, ele decide se tornar um ser humano completo, se tornar um ser humano total, ser 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Mas é interessante quando nós pensamos sobre a figura de Jesus e na figura do Messias dito e propagado no Antigo Testamento, como mesmo Jesus, o unigênito de Deus, pode ter em algum momento frustrado expectativas de alguns seres humanos. E aí talvez agora você se pergunte, como assim frustrado a expectativa de alguém? Jesus é completo, Jesus veio e cumpriu sua missão. Isso é verdade. Porém, as expectativas de seu povo talvez fossem expectativas um pouco deturpadas para um momento específico. Eu te convido agora a abrir o seu texto sagrado no texto de Malaquias, no capítulo 4. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 3, e aí talvez os irmãos consigam entender um pouco onde eu estou querendo chegar. O texto vai dizer o seguinte: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome,
O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, e serão como pó sobre as solas de seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto de Malaquias é um texto muito interessante, porque ele faz referência direta a momentos que ainda virão, a momentos que ainda chegarão. Mas por que eu disse que a expectativa do povo de Deus talvez não foi suprida em Jesus em alguns aspectos naquele momento? Porque esse texto ele foi muito utilizado até o momento da chegada de Jesus por alguns que compreendiam que a figura do Messias enviado por Deus, o Messias que estava sendo profetizado por todos os profetas até aquele momento, seria um rei que traria a glória e o poder de volta somente a Israel. Que o reino dele seria algo tão incrível que todas as nações iriam reconhecer naquele momento o seu poderio militar, a sua glória. Pois, afinal de contas, pensar na figura de um rei guerreiro para Israel é algo lógico, é algo comum. Vamos pensar em todos os reis e todos os líderes políticos e soberanos que Israel possuiu. Davi talvez tenha sido um dos maiores guerreiros que a história da humanidade conhece. Saul, Josué também foram conhecidos como grandes homens. Josué é um dos maiores conquistadores, conquistou a terra junto com o povo. Pensar que aquele homem ou aquele Messias que seria enviado por Deus seria menos do que o próprio rei Davi ou o próprio Josué seria loucura para o povo judeu. Pois, afinal de contas, eles passavam por um período de opressão muito grande. Eles já haviam sido destruídos pelo povo babilônio e agora estavam sendo conquistados novamente pelo Império Romano. Então, o Messias que seria enviado por Deus precisaria ser alguém poderoso, precisaria ser alguém que tomaria o poder através do fio da espada e que colocaria novamente Israel na sua posição de glória. Só que o reino de Deus que estava para chegar naquele momento não era um reino como aqueles homens e mulheres esperavam, pois não era um reino deste mundo, era um reino de um mundo superior a esse mundo, era um reino espiritual. Jesus vem para proclamar e para inaugurar o reino de Deus na terra. E diferente das expectativas que estavam sendo criadas para aqueles homens, para aquele momento específico, a missão de Jesus era propagar esse reino. E além disso, estruturar entre nós a nossa relação com Ele e seu Pai. E nós conseguimos ver algo que é fora de nossa compreensão, e é o que eu quero frisar já caminhando para o final, metade para o final de nossa mensagem, que é sobre dois grandes pilares da mensagem de Jesus, sobre dois grandes pilares da missão do Senhor Jesus no nosso meio, dois grandes pilares da nossa realidade, dois grandes símbolos da nossa fé. E aí agora nesse momento eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 10 até o verso 11. E o texto vai dizer o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse texto, meus irmãos, é um texto do encontro de Jesus com o centurião romano, quando aquele homem pede ao Senhor que ele curasse o seu servo e entende que o Senhor Jesus não precisava nem mesmo ir à sua casa, que somente uma palavra do Senhor seria o suficiente para curar aquele homem. Mas não é sobre a cura ou sobre a fé do centurião romano que eu vou falar nessa noite. O pilar de nossa fé, o pilar da mensagem do Senhor Jesus é a mesa. E por que esse texto é tão importante para falarmos sobre a mesa do Senhor? Porque ele faz referência a dois fatos importantíssimos para a nossa fé e para o nosso entendimento. O primeiro deles é ótimo
para nós que não somos judeus. Pois afinal de contas, quando ele diz que junto da mesa no reino dos céus, junto com os pais da fé judaica, Abraão, Isaque e Jacó, se sentarão muitos povos que vierem do Oriente e do Ocidente. Jesus está falando de nós. Jesus está falando que a partir daquele momento, a partir da mesa do Senhor, a partir da mesa do reino dos céus, a salvação, a relação que existe dentro da mesa, não era mais somente guardada a um povo, e sim a todos aqueles que decidissem se achegar a ele. E o segundo ponto, mais importante, é que quando falamos sobre mesa, irmãos, falamos sobre relação. Direcionamos para o texto da mesa do Senhor, da Santa Ceia, da ceia que é celebrada por Jesus e seus discípulos. Aquele momento, aquela simbologia, ela representa muito para cada um de nós, pois por conta do pecado na criação, nós fomos separados de Deus. O nosso acesso a Deus foi negado por conta do nosso pecado. E naquela mesa, nós vemos o Criador de todas as coisas, em figura humana, sentado com seus discípulos. E nesse texto que eu acabei de ler, ele faz uma promessa que todos nós nos sentaremos com ele em uma mesa no reino dos céus. Então, o dono da mesa diz que nós podemos estar sentados ao seu lado. E quão grande é essa mensagem, quão incrível é entender que o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso Senhor, decide nos colocar à mesa como sua família, como seus filhos. E muito além disso, muito além, e chegando finalmente a o único ponto que talvez consiga ofuscar o brilho de estarmos sentados à mesa do Senhor, como seus filhos e sua família. O Filho unigênito do nosso Senhor Deus, aquele que é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que decide se fazer carne, decide se sentar à mesa com cada um de nós. O Logos decide morrer por cada um de nós. O Logos decide sacrificar a sua vida no maior ato de amor de toda a história, não só da humanidade, mas de toda a história espiritual e real e física, a cruz do Calvário. A cruz do Calvário, irmãos, é o pilar da nossa salvação, é o pilar da nossa fé. O Deus Criador de todas as coisas não decide simplesmente habitar entre nós. Ele decide morrer por cada um de nós. E isso é loucura. Isso é loucura aos homens. Isso é escândalo aos homens. Porém, para encerrarmos a mensagem dessa noite, eu acredito que a melhor interpretação ao entendimento da cruz do Calvário sobre a loucura e a sabedoria, o Logos de Deus, é do apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 18 até o verso 31. São alguns versos, mas é uma mensagem muito importante para entendermos o quanto a cruz, que é a loucura para alguns, faz parte da nossa fé, é a nossa salvação e é o pilar de sustentação do ministério de Jesus. E o texto vai dizer o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie no Senhor. Eu vou, sem sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus assim permitiu, hoje é quarta-feira e estamos reunidos em adoração ao Senhor. Eu adorando aqui ao Senhor no momento que estou gravando esse take para os irmãos, essa palavra para os irmãos, e vocês agora em adoração também, quando vocês puderam cantar, exaltar o nome do Senhor, proclamar que o Verbo se fez carne, não é verdade? Vocês puderam ver aí a Milena, matar um pouco da saudade dela. Estamos no mês da juventude e cada culto um jovem, um adolescente faz uma leitura, dirige o culto e assim a gente vai valorizando essa nova geração de discípulos de Jesus. Nos textos que vocês leram e o culto hoje, né, a liturgia está bem cristocêntrica, quando fala de Jesus, né, se esvaziar. Jesus era Deus, tinha todo o poder, mas ele não quis ser igual a Deus, ele sempre respeitou o Pai, a primeira pessoa da Trindade, e ele como filho, a segunda pessoa, cumpriu cabalmente a sua missão. E aí nele nós encontramos toda a plenitude, nele está a soberania também, para ele, por causa dele, nele tudo foi feito. E é muito bom ter essa certeza de que Jesus é absoluto, de que Deus se encarnou por amor a nós, de que Deus buscou conhecer mais e mais a gente, se revelando de uma forma que nós pudéssemos compreender nesse nível que vivemos aqui na Terra e trilhando o caminho, queridos irmãos, para a eternidade, quando nós continuaremos adorando o Senhor, quando nós continuaremos conhecendo Deus por todo o caminho da nossa história junto com Ele. Adoramos o Senhor, esse hino que eu gosto muito, Cantarei ao meu Salvador, uma linda melodia, o hino 66 do HCC, que sempre fala daquilo que Jesus fez por nós. E se não fosse Jesus em nossa vida hoje, o que seria da gente? Onde nós estaríamos? Lembra no dia de hoje aí, da onde Jesus te chamou, da onde Jesus te tirou e onde Jesus te colocou hoje nessa caminhada de fé que todos nós temos. Queridos, adorar ao Senhor é um privilégio. Estarmos em culto, mesmo que virtualmente, é importante para que nós possamos sempre alimentar o nosso coração através da palavra do Senhor, através de hinos, através de louvores, sabendo que o abismo que existia entre Deus e nós, Jesus resolveu esse problema para a gente. Ele reconciliou consigo o mundo, ele reconciliou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vocês também ouviram uma boa reflexão do pastor Alex, que falou sobre Jesus, o Verbo encarnado, a carne que se fez gente, que veio habitar entre nós, que veio sentar à mesa conosco, que veio trazer esperança para a gente. E nesse propósito, eu e você continuamos firmes, levando a alegria, como está aqui nessa camiseta da campanha de missões mundiais deste ano. E juntos nós vamos levando essa alegria para todos os lugares, mesmo nessa pandemia que estamos vivendo. Nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada que só é feita um dia de cada vez. Por mais que nós façamos planos para as nossas jornadas, caminhadas, e eles são importantes, mas o Senhor Jesus nos ensina a cuidarmos cada dia dos desafios que temos. Então, vamos assim, dando passos firmes, dando passos fortes, mesmo que eles não sejam tão rápidos, mesmo que eles não sejam tão largos, mas que nós continuemos avançando, fazendo a vontade do Senhor. Amém, queridos?
Orientações que eu sempre dou a cada culto que realizamos, orando uns pelos outros, para que fortaleçamos cada vez mais nossas vidas, orando pelos enfermos, pelas 110 mil famílias enlutadas pelo Covid e tantas outras lutas que acontecem, não é isso? Já são mais de 3 milhões de pessoas contaminadas no mundo todo. A matemática é sempre aumentando, alguns países diminuíram, outros estagnaram. Nós aqui tem estados que estão em alta, outros estão em baixa, outros estão estáveis. Que bom que aqui no Rio de Janeiro está havendo uma diminuição muito grande que tem permitido que a população carioca, a população fluminense possa retomar as suas atividades gradativamente. Então precisamos orar sempre uns pelos outros, pelos nossos governantes também, que o desafio também é grande para eles diante da pandemia e tantas outras coisas. É a corrupção que continua, são os crimes, são os traficantes, são os milicianos, toda essa agenda de terror que infelizmente nós temos nesse mundo urbano, na grande cidade do Rio de Janeiro. Mas nós como igreja continuamos firmes nesse propósito. E, irmãos, estamos aí na contagem regressiva do nosso retorno às atividades no próximo domingo, se assim Deus permitir. Então, dia 23, estaremos às 10 horas da manhã, nos reunindo lá no cantinho gostoso de Cascadura, depois de 5 meses de pandemia, de quarentena, nos resguardando de males maiores. Já sabemos como lidar com a pandemia, né? Há todo protocolo sanitário no nosso dia a dia, lavando as mãos, usando o álcool gel, usando a máscara, o distanciamento das pessoas na nossa mobilidade. E aí no domingo funcionaremos desta forma. Então quais são as orientações? Você precisa estar com a sua saúde plena, você precisa estar saudável. Então, até sábado você vai avaliar isso. Se você está com alguma comorbidade, se você está fazendo algum tratamento, se você está com alguma fragilidade, a minha sugestão, orientação para você é fique em casa e participe do culto online. Nós vamos colocar o culto também. Estamos tentando colocá-lo ao vivo. Se conseguirmos, vai ser melhor. Se não, ele será publicado logo depois do início do culto. Ok? Então é necessário que todos nós continuemos prudentes. Perguntas que estão sendo feitas, vai ter limite de idade? Não vai. Nós não vamos barrar ninguém lá na porta da igreja que tenha 60, 65 ou 70 anos, desde que você esteja tranquilo com a sua saúde. Ok? Crianças, tem igrejas que estão sugerindo que as crianças não participem, ou de 12 anos para cima. Mas eu vou deixar na responsabilidade dos pais. Só entrarão com os pais, ok? E de que forma? Com máscara, seguindo todo o protocolo. E vai ter que ficar sentadinho lá no banco. Então, eu vou falar de novo o que eu falei da outra vez. Como nós estamos nos adaptando a tudo isso, será o primeiro culto, sugiro que de repente a mãe venha num culto e as crianças fiquem em casa com o pai. No outro culto vem o pai, as crianças fiquem com a mãe, para que nós evitemos constrangimentos, irmãos, até porque as crianças são aquelas que mais são assintomáticas. Elas podem estar com o Covid-19, não têm os sintomas e passa para os outros. Então, eu estou deixando para que cada um de vocês, na liberdade de consciência, pratique esse juízo de valor. O que é obrigatório é a medição da temperatura com aquele aparelhinho na testa. Se você tiver em estado febril, você será aconselhado a voltar para sua casa ou buscar uma ajuda médica. Então, você precisa cumprir isso. O álcool gel estará disponível lá, já estamos organizando os lugares que é onde as pessoas vão sentar, correto? Depois nós vamos botar uma foto aí no sábado e vamos dar o número exato de pessoas que a gente pode ter no auditório na parte de baixo da nave. Na nossa galeria só ficará a equipe de mídia e de som exercendo seu trabalho ali, ok? Então, queridos, estejam em oração para que tudo possa transcorrer bem. Será feito com toda alegria, com toda simplicidade. O que importa nesse culto, nós nos encontrarmos na medida do possível, tá bom? Vamos continuar dando todas as orientações
para que haja alegria nesse encontro, mesmo que não estejam todas as pessoas, mesmo que não dê para a gente se abraçar, mesmo que não dê para fazer aquela farrinha gostosa que a gente faz, mas a gente vai ver um ao outro, vai ouvir a voz, vai poder louvar ao Senhor juntos no culto presencial. A Rose está preparando uma liturgia bem especial também, equipe de louvor, temos uma surpresa também de um dos nossos coros. Enfim, vamos seguir da melhor forma possível, ok? Esteja em oração e, permitindo o Senhor, estaremos juntos no próximo domingo, dia 23, retomando as atividades presenciais. Que o bom pastor, que cuida de nós em todos os momentos, possa continuar te conduzindo em bênçãos durante essa semana e, permitindo Deus, nós nos encontraremos no domingo. Um grande abraço, fique na paz e até lá!